Mas eu quero falar isso, assim, que o evangelho precede a vida. Você Mas acha que eu não é exagero isso? é só essa coisa de precede, ainda é uma linguagem muito dogmática, é uma linguagem da fé. Deus é maior do que tudo, Alá é grande, tudo Sei. isso ainda é dogma. Ainda é um Eu caso não do... parto daí, eu não tenho esse assumption de chegar e dizer o evangelho precede. Eu quero ver ele preceder mesmo, ele realizar os seus feitos. Do contrário, é papo furado. O problema é que o evangelho sincero, genuíno, verdadeiro, produz algo. Ah, sim. Produz algo, gera algo que filosofia nenhuma jamais gerou. Por exemplo, nenhuma filosofia jamais deu a ninguém a consciência ou a certeza de que o indivíduo era, na sua mortalidade, na sua finitude, na sua condição anônima na sociedade, todavia amado pelos céus. Isso é muito É diferente, demais. né? É diferente. É. É diferente. Né? Você pode ser um anônimo na Grécia, um anônimo em Éfeso, um anônimo em qualquer grande centro da Ásia Menor, Tá. um anônimo de Mileto, de Pérgamo, aquelas capitais do saber e da inteligência no passado. Tá. Você está andando como um anônimo. Aí chega alguém que diz para você que há um só Deus, criador de todos os cosmos, de todos os mundos, e que esse único Deus te ama. Embora o teu pai nem saiba direito quem você é, nem a tua mãe, nem o rei do lugar, nem ninguém. E ninguém reconheça o teu valor e ninguém te enxergue, mas você é amado. Platão nunca nem de longe ousaria dizer uma coisa dessa. Nem Sócrates, nem Aristóteles, nem Epicuro, nem Zenão, nem Teles, nem ninguém, nem Genaro, ninguém. É porque eles estão presos à razão, Caio? Estão presos ao finito. E o evangelho supostamente é uma loucura, é um absurdo. Eles estão tentando pensar dentro das categorias finitas, para não pensar em nenhuma loucura. E vem o evangelho e abandona as categorias finitas e te introduz uma loucura arrebatante. Tá. Que começa dizendo que você é amado pelo Criador do universo e pode ter uma relação pessoal com ele. Isso é poderoso. Que ele se importou de tal maneira com você e com a sua condição culposa, angustiosa, suicida e desesperada e sem sentido, que se encarnou, chamou sobre si a sua culpa mesmo que você não soubesse, para que em qualquer momento que você soubesse, você tivesse a absolvição consciente e lúcida de tudo. De modo que uma das razões para se ir pelo mundo anunciando essa boa nova é para dizer aos homens que está acabada a angústia, que eles podem crer, essa é a boa nova, que Deus se reconciliou sem que eles soubessem, quisessem ou pedissem, foi um ato invertido, Uma proatividade. totalmente diferente do que qualquer filosofia poderia conceber. Sim. Ou imaginar o tamanho dessa loucura. Muito maior do que o Deus de Israel poderia assambarcar. O Deus de Israel era dos judeus e dos que se convertessem ao judaísmo. Ele não amava o mundo, nem os diferentes, nem os pagãos dos lugares remotos, nem os idólatras, nem os alienados, nem os prostituídos, nem os amalucados da terra. Sim.
nem os tiranos, nem os escravos, todos esses estavam sob maldição. O Deus de Israel era um Deus VIP. E aí, de repente, vem a mensagem do Evangelho dizendo que Deus é Deus de todo homem, não faz acepção de pessoas e habita especialmente com o aflito, com o desalentado, com o abandonado, com o largado, com o desquerido, com o desistido dessa vida. Isso é muito maravilhoso. Aí vira tudo ao contrário. É uma patada que não cessa, porque diz que a prova dessa compulsão foi a cruz como entrega voluntária pelo pecado da humanidade. E não para aí o negócio, vem e diz que no terceiro dia houve ressurreição. E que seres humanos se encontraram com esse que não era um filósofo, nem um guru, nem um pensador, nem um rabinozinho judaico, que era só o filho do homem assim designado. Encontraram com ele ressuscitado e comeram e beberam com ele durante 40 dias. Esse é o poder, esse é o documento. O documento é a experiência é a documentação dessa palavra. E essa palavra mete a mão dentro da morte e tira. Enfia a mão no abismo e puxa a cara dele para fora. Que filosofia! Que psicologia, que poder está disponível por qualquer que seja a perspectiva humana para produzir no ser humano esses impactos tão escatológicos, tão últimos, tão finalizantes e tão iniciadores de tudo que seja significação eterna. Que filosofia! Faz os caras dizerem, por isto eu morro. Não, eu dou a minha vida por isto. Que poder é esse? Que faz você marchar na direção do martírio com um gozo na cara. O melhor que você tem da filosofia é Sócrates bebendo um copo de cicuta, de veneno. Mas isso, quando comparado com o que o Evangelho gerou no coração de milhões de pessoas, foram milhões e milhões que tomaram copos de cicuta. Cicuta, que foram comidos, tiveram seus braços arrancados por leões, por feras, tiveram seus bagos devorados vivos, tiveram os seus olhos arrancados. E gente que só precisava dizer, tá bom. Só precisava bater. Bater não três bateram, vezes. não Tatame. bateram. Gente que não bateram. Entendi. Que poder é esse? Que faz do pior inimigo o mais apaixonado e entregue de todos os gladiadores do amor de Deus no mundo, que é Paulo. Um perseguidor de natureza nazi. Nazi. Era um cara hitleriano na sua obsessão de acabar com cristãos. Com cristãos. Ele era um Hitler de Tarso, ambientado em Jerusalém. Sei. De repente... Querendo acabar com aquilo no nascedouro, matando mesmo, esfolando, arrebentando. De repente ele leva uma patada, não foi de um pensamento, não foi debaixo de uma tenda, meditando, não foi com os grandes yogas do mundo, não foi com ninguém, foi uma patada. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Meu Deus. Mas levanta-te, entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Porque te importa saber o significado de sofrer pelo meu nome. Isso tu vais aprender.
E Paulo levantou cego, entrou e acabou. O mundo mudou, cara. O mundo mudou, por isso a gente está aqui. Sem aquele dia, sem aquela hora, sem aquela ocorrência, sem aquele fenômeno, sem aquela grandeza de olhar, de libertação, de percepção, de profundidade, a gente não estaria aqui. Ou se estivéssemos, é porque uma coisa absolutamente semelhante, parecida e importante teria acontecido para além do que já existia até então. Porque pelo que existia até então, só se Pedro sofresse uma transmutação, um transplante cerebral, psicológico pra e espiritual para chegar na dimensão de Paulo. Certo. Porque do contrário, o cara está lá em cima, lidando em dimensões elevadíssimas, e a moçada está escalando ainda aqui o sopé da montanha. Mas não tem nada que se compare a essa patada do Evangelho. Esse poder de chegar e dizer: os teus pecados estão perdoados. E a pessoa olhar para você e crer que você realmente está falando em nome de uma autoridade verdadeira. Você não está usurpando nada. E nem está brincando, e não é um truque, é verdade. E ela olha na tua cara e vê que você é a expressão daquela luz. Os teus pecados estão perdoados. Pá! E a culpa de uma existência inteira é jogada longe na hora. Que maravilha. É isso que é incomparável, meu amigo. E o resto é conto da caronchinha, que a gente aí, usa cadê para a se divertir. filosofia? Onde é que ela foi parar? Cadê o pensador? Cadê o inquiridor? Cadê qualquer coisa? Nessa hora, é o inquiridor que pergunta: e quem me perdoará? É ele que precisa que alguém diga: estão perdoados os teus pecados. Vá em paz. E aí, brother? Maravilhoso. Essa semana você falou de uma pessoa que veio, explicou tudo, contou a história. Aí você olhou e falou: tá, e quem vai perdoar tudo isso? Você lembra dessa conversa? É. Isso é e genial. quem vai perdoar o teu pecado? Você pegou tudo, né? Cara, eu fiquei louco com essa história. Sabia? Então, a questão é simples, né? É, porque você pode elaborar. Né? E tem gente que vem já com viagem toda montada, psicologicamente falando. Tudo redondinho. Todas as arquiteturas, ele recorre a um caleidoscópio psicológico extraordinário. É convincente. Fazer uma síntese, para mostrar para você como ele ou ela chegam já tão iluminados que estão quase te fazendo o favor de te pedir uma ajuda. Você tá pegando o boi de estar ouvindo aquilo. Aí quase que devia pagar pela aula de síntese psicológica acadêmica que recebeu. Mas no fim o cara tá lá angustiado, desesperado, todo arrombado, perdido. Eu tô vendo daquele todo sem prega. Mas contando a história, contando aquilo ali. Aí no fim, a única coisa que ele tem que responder depois de saber tudo é quem é que vai perdoar o pecado dele. E quem vai tirar essa agonia? Quem vai perdoar esse pecado de ser? Quem vai perdoar o pai para quem você transferiu? É verdade. Porque você vai continuar culpado de não ter se solucionado e como treta psicológica ter transferido para o pai, para a mãe. Treta psicológica. É só treta. É só treta. Treta. Não resolveu nada. Só transferiu. Maravilhoso. Catarticamente. Maravilhoso. Treta psicológica. Treta. Tem muita treta psicológica. Meu amigo, o pessoal paga anos e anos para receber uma boa treta. Uma boa sessão de treta. E não resolver nada. Sai de lá trollado. Trolladinho. E no final, quem é que vai perdoar esse No fim, meu filho, quem perdoa o teu pecado? É só o que interessa.
Que coisa maravilhosa.